Bora lá. Sabe, existe um tipo de violência que não deixa marca na pele, mas que machuca, e machuca muito. É o abuso verbal. Uma força que muitas vezes é sutil, sabe? E que vai corroendo em silêncio a autoestima e o bem-estar emocional. Frases como essa, quando são repetidas dia após dia, podem até parecer inofensivas de primeira. Só que com o tempo, elas têm um poder gigante de moldar a realidade de uma pessoa, de bagunçar completamente a forma como ela se enxerga e enxerga o mundo. E é exatamente essa a natureza do abuso verbal. As feridas não são no corpo, são na alma, são emocionais, psicológicas. E é por isso que é tão, mas tão importante a gente entender o impacto disso tudo. Tá, mas e aí? Quais são as consequências reais dessa violência toda? Vamos dar uma olhada nos efeitos que podem ser bem devastadores. O que é super interessante aqui é essa imagem da pirâmide. O impacto não é uma coisa superficial, sabe? O estrago vai fundo, em camadas, afetando a pessoa por inteiro, mente, corpo e até os relacionamentos. Lá na ponta da pirâmide está o impacto psicológico. Pensa bem, críticas o tempo todo levam a um estado de ansiedade que pode virar depressão. E a autoestima, coitada, é a primeira que apanha, deixando aquela sensação constante de que a pessoa não é boa o suficiente. Aí não demora muito e o corpo começa a sentir também. O cérebro fica sempre esperando a próxima bomba, né? Então ele entra num estado de alerta que não desliga nunca. E como isso aparece? Insônia, dores pelo corpo, um cansaço que não passa. Mente e corpo estão totalmente ligados. E lá na base, segurando tudo isso, o estrago chega nos relacionamentos. A pessoa pode acabar repetindo esses padrões em outras relações ou tem uma dificuldade enorme de colocar limites, porque ela aprendeu, lá no fundo, que a voz dela não tem valor. Entender o impacto é o primeiro passo, né? Mas como é que a gente reconhece esses padrões no dia a dia? É isso que a gente vai ver agora. E olha, se algum desses padrões soar familiar, a ideia aqui não é sentir culpa de jeito nenhum. Muito pelo contrário, reconhecer isso é o primeiro e talvez o mais corajoso dos passos para começar a mudança. O primeiro padrão, e um dos mais cruéis, é a autocrítica. É como se a voz da outra pessoa entrasse na cabeça e virasse a sua própria voz, sabe? Repetindo aquelas mesmas mensagens negativas como se fossem a mais pura verdade. Outro padrão muito perigoso é começar a normalizar o que não é normal. Com o tempo, a pessoa pode começar a achar que grito, humilhação, faz parte do pacote, que é o jeito daquela relação, talvez até que mereça aquilo. E tem também aquela sensação horrível de se sentir pequeno, diminuído, sabe? Relações em que qualquer coisinha boa que acontece é desvalorizada, e se a pessoa se sente mal, é drama, é frescura, invalidando totalmente o que ela sente. E para fechar essa lista, vem o silenciamento. O medo da reação do outro fica tão grande que a pessoa simplesmente se cala. Guarda tudo para si, as opiniões, os sentimentos, só para evitar mais conflito. Ok, a gente já entendeu o tamanho do problema, mas agora vamos para a parte que realmente importa, as soluções. Sim, existe um caminho para a cura, e ele vem com um kit de ferramentas bem prático e poderoso. Olha só essas 4 estratégias que são a base de tudo. Escrever para colocar as emoções para fora, usar afirmações para reprogramar os pensamentos, se cercar de gente que apoia de verdade e, claro, buscar ajuda profissional para guiar o processo. Cada um desses passos é como um tijolinho na reconstrução do amor próprio. E olha, uma habilidade que muda o jogo completamente nesse processo é a comunicação assertiva. E não é sobre sair brigando com todo mundo, não. É sobre achar aquele ponto de equilíbrio para expressar o que se pensa e sente com firmeza, mas com respeito. E esse exemplo aqui é perfeito, mostra direitinho a diferença. Mudar de uma acusação direta para falar sobre como a gente se sente é transformador. A primeira frase chama para briga, né? A segunda abre uma porta para o diálogo. Bom, com a autoestima sendo cuidada e com essas novas ferramentas na mão, qual é o próximo passo? É levar tudo isso para o mundo real, para os relacionamentos e começar a construir uma nova realidade. Isso quer dizer, na prática, colocar limites, deixar claro o que pode e o que não pode mais, comunicar o que se precisa, se afastar do que continua fazendo mal e, principalmente, investir em novas conexões, em gente que traz respeito e coisa boa. E a gente chega na reta final, que na verdade é um ponto de partida. O fim de um ciclo de abuso é sempre o começo de uma nova jornada. E o ponto de virada, o clique, é esse aqui. Tudo começa com uma única decisão.
A decisão de que o abuso não vai mais fazer parte da vida. Esse é o momento chave. E a partir dessa decisão, aquelas ferramentas que a gente viu viram as melhores aliadas. O conhecimento para sacar os padrões e as estratégias para se fortalecer é o equipamento completo para essa jornada. Mas, é super importante lembrar. A cura não é uma linha de chegada, é uma prática de todo o dia. Um processo que pede paciência e, mais que tudo, autocompaixão. Vai ter dia bom, vai ter dia ruim, o caminho tem curvas e tá tudo bem ser assim. E pra gente fechar, fica aqui a mensagem mais importante de todas. Toda pessoa merece respeito, amor e uma vida saudável. Isso não é um favor, é um direito básico. Então, o que a gente conversou aqui não é o final da história. É só o começo do próximo capítulo, um capítulo muito mais leve e saudável.